dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando nossas transmissões. E como já dizia o sábio, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Por isso hoje eu vou vender os meus conselhos para você. E a moeda com a qual você vai pagar esses conselhos é o seu tempo e automaticamente também a sua atenção. Portanto, seja muito bem-vindo. Chegue mais, traga sua dúvida, sua angústia, seu sofrimento, porque estamos iniciando a nossa live Conselhos Amorosos. Então a todos já deixo o seu bom dia, eu vou chamar a galera do nosso grupo exclusivo. Inclusive, se você ainda não está no grupo exclusivo, sugiro que você preste atenção aí nos stories, para você entrar no nosso grupo. Sempre que estamos ao vivo, que eu posto alguma coisa, eu sempre mando para vocês. Vou mandar aqui pra galera. Chama geral. E vamos nessa. E eu vou ser sincero com vocês, hein? Aqui reina a sinceridade. Se eu escutasse metade dos conselhos que eu dou pra vocês, eu teria demorado muito menos tempo para alcançar minha melhor versão. Então, dito isso, deixa eu colocar aqui o meu notebook ou MacBook, caso você seja um fã como é que é o nome? Da Apple. E vamos começar. Seja bem-vindo. Preste muita atenção. Aí, já estamos ao vivo. Vou colocar aqui no fundo o método FB. Olha que coisa linda aqui. Dá pra ver o método? Dá pra ver ali, né? Método FB no fundo. Vamos começar. E é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, querido Saulo. Bom dia, Ferreira, bom dia, Thaís. Bom dia a todos vocês. Bom, eu já vou começar aqui com a pergunta da Thaís. Mas, quais dicas para superar a dependência emocional e descobrir um novo propósito? Cara, muito boas perguntas de vocês, hein? Então sejam bem-vindos. Vou fazer apenas um pedido para você, tá? Aqui tem um aviãozinho, uma setinha. Pega essa setinha. Convida o seu amigo, convida a sua amiga, convida alguém especial, alguém que você tem intimidade e que você sabe que precisa ouvir conselhos amorosos. Exclusivamente hoje é conselho amoroso. Se você pedir outro conselho, eu também vou te dar uma resposta. Mas basicamente, hoje o tema é conselhos amorosos. Todas as terças-feiras nós fazemos essa live. Então, vamos começar aqui, tá? Boa tarde de Roterdã. Caraca, Roterdã é uma cidade que quero muito conhecer. Sem dúvida alguma, quando eu for aí para a Europa, estaremos juntos em Roterdã. Bom, vamos começar então? Show! Então, para começar, eu quero pegar aqui a pergunta como é o nome dele? Do grande Claudemir. Claudemir Alves. Claudemir, é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo. O Claudemir, ele manda assim, galera, presta atenção aqui, porque é de interesse comum e coletivo a pergunta do Claudemir. Ele mandou para nós. Qual dica para superar a dependência emocional e buscar um novo propósito? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a dependência emocional, ela não é uma sentença. Então, a vocês que se identificam como dependentes emocionais, experimente exercitar a fala da qual você não é dependente. Você está dependente. Ser dependente e estar dependente são coisas diferentes. Você está atravessando esse processo. Você está sofrendo por essa circunstância. Isso não significa que você é essa pessoa, porque o ser é permanente, enquanto que o estar é passageiro. Todos vocês que se identificam como dependentes emocionais estão passando essa dependência e vão conseguir superar. Por conta disso, a dependência caracteriza naturalmente um comportamento vicioso em relação aos afetos e principalmente aí ao relacionamento que você tem com outras pessoas. Dentro disso, para o dependente emocional, ele se assemelha muito ao dependente químico ou ao alcoolista, né?
dentro desse aspecto adicto, a mente, o cérebro da pessoa reage ao estímulo da recompensa, que no caso aí é alguém, uma pessoa ou até um relacionamento. Então, para quebrar esse ciclo, existe um processo da qual eu ensino dentro do método FB, e o nome desse processo é DDH. Eu quero pedir, inclusive, que você escreva aí nos comentários. DDH. D de dado, D de dado, H de hoje. Então escreva aí. DDH. Pois bem, escreva DDH e agora eu vou te ensinar o que é isso. Esse é um protocolo para que você consiga lidar e consiga principalmente superar essa dependência emocional. O D é o D de decisão. E a decisão de superar a dependência, ela precisa ser uma decisão firme. Não apenas uma escolha, na qual hoje você o faz e amanhã você volta atrás. Não aquele tipo de decisão que você toma e se arrepende logo em seguida, mas não. Uma decisão firme, levando em consideração que a dependência emocional, ela tem naturalmente prejudicado as outras áreas da sua vida, tal e qual relacionamentos afetivos, relações familiares, seus negócios e a sua saúde mental. Por que não também dizer que a dependência emocional tem um impacto espiritual profundo? Afinal, a dependência é uma espécie de idolatria e, portanto, quando há essa dependência, você trata o outro como uma espécie de Deus. E o altar do seu coração, ele não foi projetado para adorar uma pessoa de carne e osso, que erra, que falha e que naturalmente vai destruir o seu coração, porque nós somos seres instáveis. Agrava o fato de que dentro da dependência é muito comum que esse dependente ele atraia para si pessoas que são manipuladoras, pessoas egoístas, homens narcisistas e assim por dizer, a dependência cria uma espécie de armadilha emocional que você acaba caindo. Portanto, a decisão é uma decisão de vida ou morte. Portanto, se decida. E a decisão, ela não é uma escolha. A decisão é uma postura. E eu quero que essa frase ela fique muito clara para você. A decisão, ela é uma postura. Você me acompanha? Escreva aí nos comentários. A decisão é uma postura. Eu também estou enviando aqui a live para a galera lá do grupo do Blindagem Emocional no Instagram. A decisão é uma postura. Como assim, bolhões? Se a decisão é uma postura, suponhamos que você é um dependente químico e você tem um ambiente que proporciona essa dependência, ou seja, amigos que também usam droga. Se a decisão é uma postura, a sua postura é de se afastar desse ambiente. Se a sua dependência emocional ela é caracterizada por um ambiente que reforça esse comportamento, a sua decisão é se afastar desse ambiente. Beber, mandar mensagem, parentes incomuns, amigos próximos que vão reforçar em você o sentimento de recaída. Portanto, a decisão é uma postura. E é a postura de resetar a sua versão atual. Uma versão sua vai precisar morrer para que essa nova versão venha à vida. E quando essa versão antiga morre, isso significa apagar o histórico do seu aparelho celular, fotos, conversas, migalhas que podem interferir no seu processo de recuperação e, portanto, manter-se firme em relação à decisão de superação. Decisão é uma postura. Em segundo lugar, além da decisão, existe uma disciplina. E o que é a disciplina, bulhões? É a manutenção diária dessa decisão. Quer que eu dê um exemplo?
para quem namora ou é casado, fidelidade é disciplina. Porque todos os dias terão atrativos, armadilhas, conversas, olhares, portas perigosas que colocarão em teste o seu relacionamento. A disciplina da fidelidade, naturalmente, é o reforço do seu compromisso com você e com quem você escolheu para estar ao seu lado. Para um atleta profissional, todos os dias vai haver uma possibilidade de furar a dieta, de faltar a um treino, de não obedecer o protocolo, mas a disciplina é a renovação do compromisso que você estabeleceu consigo e, portanto, é preciso ir até o final. Eu acresço que no processo da disciplina existem 3 áreas da sua vida que você precisa alimentar todos os dias. E eu vou ticar elas aqui para você, tá? São necessárias 3 vitórias para que um homem dependente ou uma mulher dependente retome a sua autoconfiança e o poder adquirido para vencer esse mal que assola a nossa geração. Se a dependência emocional ela é uma espécie de idolatria, o primeiro exercício que você fará ao longo do dia é uma vitória espiritual. É colocar Deus acima de todas as coisas. É mostrar ao seu coração e a si mesmo que no topo do altar da sua vida, que no centro do seu coração, não existe espaço para uma pessoa, não existe espaço para um relacionamento. No topo do seu coração só há espaço para um Deus que te ama. E é exatamente por isso que o dependente emocional que busca o amor de tantas pessoas, ele encontra refúgio, ele encontra a sua verdadeira busca. Afinal, a necessidade de ser amado não pode ser aplacada por amores da terra, porque existe em nós uma necessidade de sermos amados por um Deus que nos criou. E é por isso que essa primeira vitória, a vitória espiritual, ela vai dar a você poder, ela vai dar a você energia, ela dará a você amor, para que você continue não correndo atrás dos outros, mas corra atrás do seu propósito, para que através dessa energia, dessa frequência, desse sentimento, você saia da sua cama e entre no seu dia munido de um poder que eu não posso dizer que é financeiro, que eu não posso dizer que é humano, mas que é um poder sobrenatural, que é o poder da fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, ainda que a gente não consiga ver. Essa força espiritual dará a você recursos eternos para vencer esse problema. Portanto, ore. Dobre o seu joelho na beira da sua cama, na sala da sua casa, feche a sua porta e assim que você acordar, entregue a Ele o seu dia. Agradeça a Ele por você ter acordado, por você ter olhos para ver, por você ter ouvidos para ouvir, por você ter uma boca e uma voz para falar, por ter saúde. Bulhões, mas me falta tanto, mas eu quero dizer a você, você tem muito mais do que aquilo que te sobra. Exercite a gratidão e olhe muito mais para aquilo que você já recebeu do que para aquilo que te falta. Afinal, a nossa vida é definida para o foco que nós damos para a nossa vida. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras hoje vivem muitas coisas que oraram antigamente. Eu tenho certeza que os senhores e senhoras, damas e cavalheiros que me acompanham e me ouvem, têm muito mais a agradecer do que a reclamar. E é função sua não se esquecer disso, para que não te falte o poder que você precisa para vencer o medo que te assombra. Em primeiro lugar, para a manutenção da disciplina, busque em primeiro lugar uma vitória espiritual. Escreva aí nos comentários. Número 1, vitória espiritual. Nós não somos seres humanos que vivemos uma história ou uma jornada espiritual.
uma experiência sobrenatural. Não. Nós somos seres espirituais que vivemos, de fato, uma experiência humana. E assim como as flores precisam de oxigênio, assim como o peixe precisa da água, nós precisamos de alimento espiritual. Esse alimento espiritual, ele vem na busca de Deus. Vitória espiritual. Após a oração, os fenômenos que acontecem são precisos. Em primeiro lugar, você tem mais autoconfiança, porque essa confiança é fruto de uma conexão com Deus. Em segundo lugar, você começa o dia vencendo. É 1-0 para você. E ao começar um dia vencendo, entendendo que está 1-0 para você, a sua frequência será muito mais poderosa e mais intensa. Você vai estar mais forte. Em segundo lugar, você precisa de uma vitória mental. E o que isso significa, bulhões? Experimente, por dia, ler ao menos 10 páginas de alguma coisa. Mas não de qualquer coisa. E isso aqui é muito importante colocar para você. Quando nós lemos, a nossa frequência cerebral ela muda. Por quê, bulhões? Porque se eu mostrar aqui para você, eu tenho muito mais livros lidos do que escritos. E se eu consigo adquirir a minha essência da neuroplasticidade, ou seja, o armazenar memória, encontrar argumentos, refletir sobre a minha própria experiência, se dá a experiência da leitura. E quando nós conseguimos uma vitória mental, nós saímos da zona perigosa da idiotização. Segundo a filosofia e a tradição cristã ou judaica, existem 2 estados de consciência para um ser humano. Claudemir falou, audiobook vale? Vale como complemento, mas nada substitui leitura. Vale como complemento. Os 2 estados de consciência são, em primeiro lugar, o estado de trevas, em segundo lugar, o estado de luz. Vocês me acompanham, quem me acompanha, escreva aí, 2 estados de consciência. Estado de trevas e o estado de luz. Isso. No estado de trevas, Platão descreve a alegoria da caverna, que eu explico inclusive dentro do modo caverna, que é um protocolo de despertar de consciência que nós temos na nossa plataforma de inteligência emocional. O estado de trevas supõe ignorância. Muitos de vocês têm relacionamentos ruins, não é porque vocês não são bons o bastante. É porque vocês são ignorantes acerca de algo sobre você e sobre o outro. Uma pessoa que estabelece relacionamentos fracassados e que insiste nesses relacionamentos, criando aquilo que a psicologia classifica como repetição de padrão, não é apenas uma pessoa que herdou uma maldição hereditária, mas é uma pessoa que não tem consciência do que faz. E por isso, continua repetindo. E esse comportamento, essa compulsão de relações, pressupõe a falta de clareza. Muitos de vocês que estão aqui ainda não têm clareza porque a vida de vocês não melhorou. Porque você vive num estado de trevas. E a sua consciência ainda não alcançou a luz. O segundo estado é o estado de luz. E é o estado onde você se torna consciente. Consciente de si, consciente da sua realidade, mas, sobretudo, das suas obrigações, consciente das suas responsabilidades e, principalmente, consciente daquilo que não é sobre você. E aqui eu trago um exemplo. Quando alguém chega para você e profere uma ofensa, essa ofensa só encontra o seu coração caso você não seja consciente de si próprio. Se eu chegar aqui para o Claudemir e falar assim, Claudemir, o seu vestido é horroroso. Claudemir vai olhar para mim e ele não vai entender, porque o Claudemir não está de vestido.
Se eu chego para a Thaís e digo, Thaís, você não é bonita porque você é careca. A Thaís vai olhar para mim e vai dar risada, porque vai dizer, bulhões, mas eu tenho cabelo. Mas se eu chego para você e falo outra coisa, como você não é capaz, você é burro, você é tolo, você é infantil, você é ignorante, e eu começo a proferir outras coisas, você se ofende, porque essas palavras vão de encontro a inseguranças pessoais que não foram bem resolvidas. E ao ir de encontro, essas feridas suas são expostas. E com isso a ofensa machuca, mesmo que você não seja aquilo que as pessoas falem que você é. Mas, devido a essa ignorância, existe ali uma insegurança em relação àquilo que é falado. E, portanto, há uma manifestação de um estado emocional de crise. E esse estado emocional de crise vai paralisar você. As pessoas brigam no trânsito, nas ruas, e infelizmente até chegam a vias de fato, quando nós não falamos até de tragédias, porque um olha para o outro e fala, filho de uma prostituta. Não é assim? Eu usei esse termo para tentar aliviar a ofensa. Você percebe que essa ofensa, ela exerce ali um comportamento enérgico? Mas se você avaliar, essa ofensa pode significar duas coisas. Primeira coisa, de fato, a sua mãe, ela tem uma execução de trabalho que não é tão conhecida por pessoas próximas, mas é muito conhecida por pessoas distantes. E, portanto, ao invés de você se ofender, você entende que é verdade. Sim, você fala, poxa, realmente, minha mãe, ela ganha a vida como garota de programa, né? Algo que é uma verdade, então não é uma ofensa. Do outro lado, sua mãe não é uma garota de programa. Nunca traiu seu pai. Trabalha dia e noite e, portanto, aquilo é uma mentira. Mas por que as pessoas se sentem tão ofendidas? Porque existe um pressuposto de uma honra pessoal. E esse pressuposto de uma honra pessoal envolve, naturalmente, um gatilho de insegurança. E a insegurança pressupõe que a traição de alguém que você ama é o que dispara a sua indignação, é o que gera a sua fúria. E, portanto, essa ofensa tem o potencial de alterar o seu estado emocional e trazer para a tona um dos estados críticos, que é a raiva. No livro que está aqui atrás de mim, aquele livro azul, Inteligência Emocional, você percebe que a raiva, quando ativada, ela engatilha, na verdade, uma emoção de reação. O seu sangue é concentrado nas suas mãos. E é naturalmente para que você possa se defender. Isso é uma condição de evolução biológica, e não de espécie. E por isso que você fica tão irritado. Olha quanta coisa você não sabia que agora você sabe. E que ao avaliar você consegue colocar em prática comportamentos diferentes. E por assim dizer, esses comportamentos diferentes vão desencadear uma experiência de vida diferente. Porque pensa comigo, como seria a sua vida se você não se importasse com a opinião de pessoas que não se importam com você? Como seria a sua vida se você abrisse mão do desejo de agradar a todos? Como seria a sua vida se você cuidasse da sua vida e não da vida dos outros? Como seria a sua vida se você não deixasse que os outros cuidassem da sua vida? Eu tenho certeza que você teria relacionamentos melhores. Também tenho certeza que a sua saúde mental estaria em dia. Tenho certeza que o seu emocional estaria preservado, mas isso não acontece porque existe uma pulsão coletiva de trevas na onde as pessoas buscam nos outros descontar as próprias frustrações.
E aqui eu quero dar um conselho plus. A pergunta do Claudemir foi uma pergunta de dependência emocional e por isso essa resposta é uma resposta um pouco mais elaborada. Estamos falando ainda da disciplina. O exercício é o seguinte: sempre que você vê uma pessoa que ela ataca, sempre ela ataca todo mundo conhece alguém assim. Ataca, é uma pessoa amarga, busca sempre ofender alguém. Sempre que você se deparar com uma pessoa assim, não tenha raiva dela. Tenha compaixão. Porque essa pessoa ela já foi muito machucada. E ela age dessa forma tentando se defender. É o dilema ou a síndrome do porco espinho, que ao tentar se relacionar se fecha e os espinhos ficam expostos. Mas como a vida é sobre você e a sua experiência, você não pode permitir que isso aconteça com você. Portanto, exercite a sua consciência. Tenha uma vitória mental. Desperte a sua consciência. Enxergue as coisas como alguém que é livre, não alguém que é escravo. Escravo de um salário, escravo emocional, escravo de um relacionamento, escravo de um prazer, escravo da pornografia, escravo de um hábito, escravo da comida. Se veja como alguém que é livre e que sim, tem a opção de dizer não a um site pornô, de dizer não a um pino de droga, de dizer não a uma compulsão alimentar, de dizer não a relacionamentos tóxicos, porque o não é muito poderoso. Uma vitória espiritual, uma vitória mental e, por fim, uma vitória física. Bulhões, mas vitória física, eu não gosto de ir para academia. Eu não gosto de me exercitar. Eu não gosto, Não é que você não gosta, é que você não experimentou. Eu garanto para você. Quando você experimenta fazer uma atividade física, seja ela qual for, correr, nadar, treinar, lutar, dançar, o que for, o seu corpo ele entra em um estado de sincronia. Porque o seu corpo não foi feito para ser sedentário. Se fosse assim, você não teria pernas. Se fosse assim, você não teria braços. Você teria apenas um tronco para ficar parado em um único lugar, comendo, defecando e ponto final. Mas não, o seu corpo ele tem estímulos, músculos, nervos, articulações e, portanto, o seu cérebro libera no seu organismo um neurotransmissor que ele corresponde a atividades físicas e, por isso, toda pessoa que eu conheço que ama atividade física encontra na atividade física um refúgio de saúde mental. Quando você está treinando, quando você está jogando bola, quando você está correndo, quando você está esquiando, quando você está numa bicicleta, dentro de uma piscina ou em alto mar, quando você está colocando o seu corpo em jogo, é como se a sua mente limpasse os problemas e você não ficasse pensando naquilo que está lá fora. É um refúgio, pessoal. A partir desse momento, você venceu nas suas 3 áreas de vida. Vida espiritual, vida física, vida mental. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. E se você está me seguindo e nunca fez nenhuma atividade física, experimente uma. Experimente. Se alongue, faça um treino em casa. Não é só sobre um bom corpo. Se você ver fotos antigas minhas, quando eu estava com sobrepeso, aquele sobrepeso significava não apenas um sobrepeso, mas um peso emocional. Percebe? Corpo, mente e espírito. Inclusive eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você. Na próxima semana, para ser até bem mais preciso, na próxima segunda-feira eu vou começar um desafio de 30 dias. Esse desafio de 30 dias eu sempre faço. Eu quero convidar você para fazer comigo. Você não precisa ser aluno, se você está me seguindo aqui, você está convidado, tá? Esse desafio, ele coloca um protocolo de despertar de melhor versão, que naturalmente vão envolver essas 3 vitórias.
uma vitória mental, uma vitória espiritual e uma vitória física. Durante os próximos 30 dias, a partir de segunda-feira, eu vou dividir com vocês oração, treino e leitura. E quem quiser vir comigo está muito bem convidado. Para participar é muito simples, você vai postar nos seus stories e vai sempre me marcar. Vai colocar um post-it ali de 30 dias. Todos os dias que você finalizou, você vai tirar um post-it da parede e nós vamos fazer isso juntos. E quem é aluno, Bunhas? Quem é aluno está obrigado a fazer. Se você é aluno do método FB, você é obrigado a fazer, tá? Para você que é aluno, isso não é uma opção, isso é a única opção, ok? Dito isso, você consegue exercitar a experiência da disciplina. E a disciplina é a manutenção dessa decisão. Por fim, para finalizar essa extensa pergunta, que foi muito boa do Claudemir, o processo e o protocolo é o DDH, como superar a dependência emocional e buscar um novo propósito. Ao fazer, e pelo menos 30% do que eu lhe ensinei, você já vai se ver de uma maneira diferente. Porque o que dificulta as pessoas a saírem desses estados emocionais complexos, naturalmente, é a autocrítica. É a visão que você tem sobre si. E, portanto, quando essa visão ela é limitada ou ela é prejudicada pela falta de autoestima e autoconfiança, você naturalmente não vai ter energia para fazer o que precisa. E, portanto, você vai perder potência. Mas ao fazer isso, você vai desbloquear outros propósitos, fazendo assim outros objetivos. Por fim, existe o H, de decisão, D, disciplina, H, hábito. E o que é o hábito, Bulhões? Eu tenho inclusive aqui um livro, que é O Poder do Hábito. E o hábito, ele é uma automatização dos novos comportamentos. De maneira bem resumida, é quando você desbloqueia uma nova versão. E essa nova versão não consegue fazer algo diferente do que aquilo que você aprendeu a fazer, que é novo. Preste atenção. Durante muito tempo eu não queria ir na academia. Hoje, se eu não vou para a academia e eu não faço um treino, ou se eu não corro no final de semana, eu me sinto mal. Se eu fico sem ler, eu me sinto mal. Se eu não oro, meu amigo, parece que minha cabeça ela entra em crise. Por quê? Porque agora eu não consigo não fazer aquilo. Portanto, fazendo dessa forma, você vai perdendo aquele medo de ter recaída. Você vai perdendo aquele medo de regressar, você vai perdendo aquele medo de voltar a estaca zero. Por quê? Porque agora, mais do que novos hábitos, você desbloqueou uma nova versão. E essa nova versão é compatível às coisas que Deus ele tem para você. Eu acredito sim que Deus ele tem coisas novas para a sua vida. Mas o novo de Deus ele vai exigir de você uma nova postura, um novo coração e novos hábitos. Fazendo isso, você vai vencer de uma vez por todas a sua dependência emocional. E será o exemplo para aquelas pessoas que também querem vencer a dependência emocional. Caso, Claudemir, não só o Claudemir, mas quais são as outras pessoas que estão aqui e também estão passando por uma dependência emocional? Levanta a mão só para eu ver você, só para eu conhecer você. Perfeito. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você que está aqui é que você não está sozinho. Perfeito? Você não está sozinho. E se você precisar de ajuda, Williams, eu preciso muito de ajuda, cara. Eu preciso de ajuda real. Se você precisar de ajuda, eu quero convidar você a entrar no Método FB. Na nossa plataforma de inteligência emocional, você terá o protocolo para executar exatamente tudo isso que eu tenho te ensinado. Decisão, disciplina e hábito. Eu poderia muito bem chegar aqui para você e falar assim, não, faz isso dessa forma, dessa forma. Ficaremos aqui um dia inteiro. Mas dentro do Método FB você tem todas as armas para lutar essa batalha. Se você ainda não é aluno, é só escrever aqui nos comentários, eu quero. Eu mesmo vou mandar automaticamente aí um convite para você. Dentro da nossa plataforma de inteligência emocional, você terá acesso a um ano inteiro de conteúdo. Treinamentos, cursos, aulas exclusivas e o método oficial para que você possa vencer a sua dependência. Afinal, para vencer a dependência é preciso resetar o seu estado mental e emocional.
dentro do método Eu Te Ensino Como. Só até para ancorar isso que eu estou falando, quem aqui é aluno, estava lutando contra a dependência emocional e saiu desse processo? Escreve aqui para a galera, só para a galera entender o que eu estou falando. Muito bom. Olha aí, ó. Então, isso é exatamente o que eu desejo para todos vocês. Que vocês atinjam esse nível de consciência na qual os alunos que estão aqui já alcançaram. Perfeito? Então, a todos vocês que escreveram eu quero, basta abrir o direct de vocês, entra lá, faz a sua inscrição, faz o checkout e depois você volta. Essa live vai ficar disponível para você que é aluno, tá? Edilene, a Mi, o grande Tiago, a Raquel, olha aí, ó. A Lu colocou, já melhorei muito e vou melhorar ainda mais, com certeza. A Rúbia, Fernanda vai entrar. Nossa, aí, Edilene, entra logo, sua vida vai mudar como água. Muito bom. Gabi também, virada de chave, né, Gabi? Sem dúvida alguma. Para mim também foi. E eu nem estava dependente emocional. Muito bom. Então, dito isso, enquanto os novos alunos vão lá se inscrever, agora eu vou abrir espaço para a segunda pergunta. Ela levou aqui pelo menos uns 40 minutos, né, para responder, mas é porque não dava para dar uma resposta genérica para um assunto tão sério. Mas, dito isso, agora vamos abrir aqui para as segundas perguntas, tá? Ó, a Érica colocou, consegui sair da dependência emocional. E assim, para quem vence a dependência emocional, a sensação não é apenas de sair da dependência. A sensação é de viver uma melhor versão. E é exatamente esse o ponto, né? Parar de sofrer por relacionamentos e ter saúde mental para viver aquilo que de fato você merece e de fato você precisa. Agora vamos para a segunda pergunta. Basta escrever. Olha só que coisa linda, né? Mais de 60 pessoas foram lá acessar o link do método FB para se tornarem alunos. Muito bom. Então, a todos vocês que vão entrar, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui com a gente, agora deixa a sua segunda pergunta. É um trabalho diário, exatamente. O método tem proporcionado um grande suporte emocional. Inclusive, isso que eu vou fazer na semana que vem, eu vou documentar e vai estar dentro do método, tá? Vou postar, vai ter vídeo no YouTube, vai ter um conteúdo bem completo. Qual o valor do método? O valor do método é R$ 197 por ano, não é por mês. Deveria ser por mês, né? Por mês é R$ 19,90, menos que uma batata frita. Aí, ó, lá na caverna deixei um relato, disse que você está pegando na minha mão e me ajudando a sair. Para vocês, obviamente, que estão enfrentando a dependência emocional, eu sugiro que vocês assistam o TI Emocional e depois o modo caverna. Vocês vão exatamente entender isso que eu estou falando. Próxima pergunta. Eu vou colocar aqui a pergunta da... Essa manhã eu acordei bem resfriado, né? Acordei tossindo muito. Acordei e nos primeiros... já vou dividir isso aqui com vocês, tá? Nos primeiros 5 minutos que eu acordei, eu tinha a sensação que eu não ia conseguir fazer nada. Como vocês bem sabem, eu acordo muito cedo. E eu tenho, né, o tempo de oração, depois tempo de estudo, o tempo de leitura, levo minha filha para a escola e volto para fazer o meu trabalho, né? Tomo um café com a minha esposa e vou trabalhar. E nos primeiros 5 minutos eu pensei que eu não ia conseguir fazer nada. Eu acordei mal mesmo, tossindo que doía. E eu respirei fundo, acordei, lavei o rosto, fiz a oração e aí agora estou melhor. A garganta tá ruim ainda, porque o tempo fica seco, né? A gente tem que ficar se hidratando, mas a gente vai combatendo. Como deixar de falar com uma pessoa que você não acha recíproco? E mesmo assim a pessoa fala que gosta de conversar com você. Essa pergunta, ela pressupõe uma recompensa.
Você só continua fazendo alguma coisa porque é recompensado por aquilo. Existe um homem chamado Pavlov que ele descobriu os reforços dos comportamentos. O que isso significa? Ele percebeu que se você recompensar um rato, o rato ele pode ser treinado para fazer aquilo que você determinar para ele fazer. Apertar um botão, subir em uma escada e no momento em que você quiser. Basta que você gere para ele estímulos. Tempos depois, Skinner atesta que esses comportamentos eles são exatamente compatíveis com a experiência humana. Com isso, as pessoas que continuam falando com as outras falam porque recebem um estilo de recompensa. E essa recompensa necessariamente pode não ser tão boa, mas para você é uma recompensa. No caso, para você, Mayra, pode ser uma atenção, pode ser uma fala, pode ser um sentimento que você tem em saber que essa pessoa ela conversa com você. Mas o problema é que essa recompensa traz consigo um estímulo que não é positivo. E esse estímulo é de exatamente essa indecisão. Porque você percebe que essa troca não é recíproca. Então, dentro desse aspecto, é preciso que você ressignifique o tipo de recompensa que você recebe para não se submeter a alguém que vai te confundir. A pessoa pode falar que gosta de você, mas se ela só gosta de falar com você, como é que você vai estabelecer um sentimento por ela? É preciso avaliar os fatos segundo não aquilo que as pessoas falam, mas segundo a maneira como elas tratam você. E se alguém não trata você como você a trata, é preciso que você de fato se afaste e se retire. Porque onde um se entrega por dois, essa pessoa sofre sozinha. Próxima pergunta. Tiago colocou assim, mandou pra gente. Bulhões, eu já quase excluí a dependência emocional. Quase não é vencer, tá? Ou você vence ou não vence. Eu não fui atrás, entretanto ela veio atrás. Estamos conversando e eu aprendi muito com ela agora. Devo fazer diferente no que tange relacionamento. Vamos lá, Tiago. Antes de voltar com alguém, assim... às vezes vocês até podem pensar que eu sou contra alguém voltar com alguém. Mas, na verdade, eu trabalho com probabilidade. Então, dentro de uma visão probabilística, pessoas que voltam têm uma porcentagem muito maior de se frustrar do que pessoas que vão dar certo. Isso acontece porque essas pessoas são motivadas a sentimentos momentâneos para decisões permanentes. E confundem recomeço com recaída. A recaída é quando você volta para o lugar onde você estava. Os problemas que vocês tinham com as mentes que vocês viveram naquele momento. Se for assim, o final vai ser o mesmo. Ou vocês vão terminar, ou vocês vão se ferir, ou vocês vão se frustrar. Para uma mudança de resultado, é preciso que duas pessoas que agora vivem novas versões, com uma nova mentalidade, elas decidam viver uma nova história. Essa nova história, ela não é uma promessa. Essa nova história é uma postura. É dialogar sobre os problemas ao invés de fechar a cara e deixar que o outro adivinhe. É conversar com o outro, a não ser, ao invés de falar sobre os problemas do outro. É tratar como parceiro quem está do seu lado, entendendo que o inimigo em comum de um casal são os problemas, e não quem faz o problema. Se você tem maturidade para isso, e ela tem maturidade para isso, tudo bem. Agora, se esse desejo de reconexão ele parte de uma carência ou de uma necessidade de querer voltar com a pessoa, querer ficar com a pessoa, querer beijar a pessoa ou ir para a cama com ela,
pode ser que depois do prazer a energia passe e aí, como o Alexandre Pires bem escreveu, né? Depois do prazer, a emoção só se mede depois do prazer. E aí pode ser que depois do prazer haja um arrependimento. Vamos para mais uma. A Bruna, muito bom, né? Se você amou muito um lugar. É isso, querida Bruna. Não volte lá. A Mona Lisa colocou assim: eu cometi esse erro de recair. Menos de meses, voltamos aos mesmos problemas. E o pior é que terminamos o relacionamento por causa da mesma causa do primeiro. E no caso, né, naturalmente, geralmente é isso que acontece quando você, ao invés de recomeçar, recai. E você recai porque você tenta não voltar você tenta voltar no tempo. E como a Bru colocou aí muito bem, isso é uma coisa que nós sempre falamos quando a gente fala desse assunto, o tempo não está mais lá, o tempo passou. E aí você tenta reencontrar essa pessoa, reencontrar uma versão dela que não existe mais. Você acha certo morar junto namorando 3? É preocupante essa pergunta, né? Porque se você namorar 3 pessoas, é um cabaré. Se você namorar 3 meses, aí pode ser muito arriscado. Se você namora 3 anos, pode ser interessante. Mas eu acredito que antes de morar junto é preciso casar, tá? Bulhões, como saber se o cara quer algo com a gente? Perguntando, Thaís. E aí existe a habilidade de fazer pergunta. Tem uma live cafeína, eu não vou me lembrar agora o número dela, mas lá dentro do método FB tem uma live cafeína que é como fazer perguntas. Alguém lembra dessa live aqui? E aí eu explico para você como é que você faz perguntas difíceis de uma maneira fácil. Sugiro para você que você assista essa live, vai esclarecer muito e você vai conseguir perguntar para ele de uma maneira saudável, que não te exponha e que você tenha de fato uma resposta sincera. O que fazer quando a pessoa certa aparece no momento errado? Na verdade, para a pessoa certa, tá? Se existe um momento errado é porque você não está disposto. E se você não está disposto, não existe pessoa certa. A pessoa certa aparece para a pessoa certa porque a pessoa certa tem que ser você. Se a pessoa certa aparece no momento errado é porque no momento você não é a pessoa certa. Então esse é um ponto que você precisa avaliar. A pessoa tem tantas qualidades bonitas, mas eu não estou preparado para me relacionar. Então você não é a pessoa certa. Se reconstrói, se prepara, vive sua melhor versão, seja a pessoa certa para você, e aí sim depois você pensa em se relacionar. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu conheci uma menina, na verdade conheci pessoas incríveis, em um momento eu não estava disposto a me relacionar. E aí o que eu fiz? Eu fiquei na minha e não atrapalhei a vida de ninguém, foquei na minha melhor versão. Fazendo isso, minha vida deu certo e quando eu me conectei com a pessoa certa que eu conheci, foi porque eu me tornei uma pessoa certa também. Existe uma regra que eu sempre trago e explico para vocês, na qual a pessoa certa, ela só aparece para a pessoa certa. Isso significa frequência. A Bruna colocou, ao invés de maratonar Netflix, maratona as lives do Bulhões. Vai aprender mais do que com os coaches balela. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. A Grazi Goulart, ela falou assim, ó, e quando o seu namorado ressalta muito sobre a privacidade do celular? Não me vejo invadindo, mas desperta um gatilho quando a pessoa reforça tanto isso. O que você acha dessa privacidade? Em primeiro lugar, eu acredito que a pergunta se você tem ou não que ter a senha do celular da outra pessoa, ela é uma pergunta secundária. A pergunta deve ser, por que eu quero a senha do celular do outro? Esse é o primeiro ponto. Se você quer a senha do celular do outro no caso de uma emergência, no caso de uma intimidade, no caso de assistir a Netflix da pessoa, é um ponto. Mas se você deseja a senha do celular da outra pessoa para fiscalizar os comportamentos, as mensagens, a postura dessa pessoa,
aí sim vocês podem ter um problema. Porque o relacionamento pressupõe a confiança. E a confiança é uma moeda na qual quem perde é quem quebra, e não quem dá. Quando eu confio a alguém, eu não tenho a pretensão de fiscalizar as redes sociais dela. E eu faço isso porque eu confio na pessoa que eu escolhi. Confiando na pessoa que eu escolhi e no comportamento dessa pessoa, eu tenho elementos que me trazem segurança. O que infelizmente parece não ser o seu caso, Graça. No seu caso, você tem elementos que despertam aí uma insegurança e por isso você quer ali ajustar. Só que, se de fato for, é complexo. Porque vamos supor que você pegue a senha do celular ou ele ceda a senha do celular para você, mas antes ele apague conversas, delete mensagens, altere perfil. Você tem a senha do celular, mas você não vai ter a confiança. Então, o conselho que eu dou para você é: esquece esse negócio de celular. Foca no comportamento dele. Porque se o comportamento dele não for compatível com você, aí você toma uma posição. Se o comportamento dele é compatível com você, você faz a manutenção e preserva essa relação. Na maioria dos casos, as mulheres que pegam o celular e descobrem alguma coisa, elas não fazem nada. Elas não terminam. Elas podem sim dar um espetáculo, jogar na cara, apontar o dedo, mas depois elas voltam. Porque, na real, a pessoa que quer descobrir alguma coisa no celular, ela não quer ir embora. Ela quer fragilizar, sensibilizar o outro, mostrando para o outro que ela descobriu. E uma pessoa de valor, ela não está disposta a perder tempo para mostrar para o outro que o outro errou com ela. Ela vai embora para que o outro aprenda como é que ele perdeu ela. Então esse é o ponto. Muito obrigado pela sua pergunta, Grazi. Vamos... Ih, caramba, 11h30. Vamos para a última pergunta. Quero dar boas-vindas aos novos alunos do Método FB, viu? Quem aí é novo aluno, escreva: Bulhões, sou novo aluno, que eu e os nossos veteranos vamos dar as boas-vindas para vocês. Acabamos com as 20 vagas, vou ver se o meu produtor Brunão consegue mais 10. Tem alguém que queria entrar e ainda não entrou? Se tiver, escreve eu. Aí eu vou lutar por umas 10 vagas, tá? Se não tiver, beleza, não vou abrir mais. Bulhões, eu quero muito entrar, não consegui ainda. Quero muito entrar no método, ainda não consegui. Você vai escrever eu, Bulhões. Aí eu vou ver com o Brunão, porque as nossas 20 vagas esgotaram. Os homens não dão valor às meninas certas. Pelo menos aqui. Então, na verdade, esse geralmente é um pensamento muito limitado, tá? Por que, Bulhões, é um pensamento limitado? Porque você fala de um assunto generalizando, você fala de um assunto generalizado, reduzindo a uma experiência individual. Então, quando você fala assim, os homens não dão valor às meninas, você está falando dos homens que você conhece. E os homens que você conhece não são todos os homens do mundo. Quando um homem ele chega e fala assim, Bulhões, nenhuma mulher presta, ele está falando de uma experiência, ele está generalizando uma experiência coletiva de uma experiência individual. Então, na verdade, não é que os homens não prestam ou as mulheres não prestam, é que ou você está escolhendo muito errado, ou seu ambiente não é saudável para se relacionar, ou a sua postura na hora do relacionamento não é tão adequada, por isso você está repetindo padrões. Então, na realidade, você não tem que se preocupar se os homens não prestam ou se as mulheres não prestam. Você tem que se preocupar em ser um homem e uma mulher de valor. Porque um homem e uma mulher de valor, ele se torna alérgico a pessoas tóxicas. Um homem e uma mulher de valor, ele se torna alérgico a pessoas ruins. Um homem e uma mulher de valor se torna alérgico a pessoas que não se importam. Porque esse homem e essa mulher, ele aprendeu que o princípio de um relacionamento é reciprocidade, carinho, confiança e que, portanto, se ele não tem, ele não precisa manter. Ele vai embora, vai seguir a vida dele e pronto. Quando você percebe que você pode se tratar melhor do que alguém te trata e essa pessoa não te valoriza, você não continua nessa relação. Você pega a sua dignidade, coloca embaixo do braço e vai embora. Mas, se você prefere pensar dessa forma, infelizmente você não vai mudar o cenário. Você vai continuar se relacionando com homens ruins. Porque ao pensar que todo homem é ruim ou que toda mulher é ruim, ao invés de você se libertar,
você continua repetindo o padrão. Porque você pensa, se ninguém é diferente, eu vou continuar me relacionando com quem é igual. Deixa eu ver aqui quantas pessoas comentaram. Ó, o Daniel, a Cleude, Tainara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, são 6, então eu vou pedir só 6 vagas, tá? Pode ser? Tem mais alguém que quer entrar no método e ainda não entrou no método? Se tiver, a hora é agora que eu já vou pedir aqui pro Brunão ele soltar as vagas. Perfeito? Então é o seguinte, você que ainda não entrou, escreve aqui nos comentários agora, eu quero. Você já clica no perfil, você vai receber o direct aí, tá? Você vai clicar no perfil e vai gerar o seu checkout. As vagas são limitadas, por quê? Porque, em primeiro lugar, o Método FB é uma plataforma completa com todos os meus cursos, treinamentos, masterclass e o grupo exclusivo. E, portanto, o valor de ingresso ele é 197, é um valor muito baixo para um ano inteiro, 12 meses de acesso. Então, se a gente vender muito, isso parece loucura que eu vou falar para você. Mas se a gente vende muito, a gente tem prejuízo. Então a gente tem que ir segurando as vagas para a gente conseguir manter a plataforma. Então, dito isso, certo? Se você escreveu eu quero aí, você já vai receber o direct, entra e tamo junto. Ó, a Nath colocou, entrei ontem, já estou amando. Então, Nath, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Williams, como é que eu faço para acessar? Você tem que escrever eu quero, as duas palavras, porque essas palavras são gatilhos. Então nós já automatizamos aqui, você vai escrever eu quero, assim que você escrever eu quero, vai chegar um direct para você já com o checkout, para que você faça parte da maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Beleza? E ó, eu sou totalmente a favor dos alunos se conectarem, tá? Já tem aí alguns casais, não é, Salvo? Já tem aí muita gente que tá junta através do método. E não entrou para ficar com ninguém. Entrou, venceu a dependência emocional, desbloqueou uma melhor versão e aí se conectou com pessoas que estavam na mesma frequência. É muito mais fácil você encontrar a pessoa certa em um ambiente de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do que na balada ou no Tinder, que a pessoa está ali só para ir para a cama com alguém. Quem vai para a cama com você dificilmente vai te levar para o altar, tá? É duro falar isso, né? Mas é a realidade. É duro, né? Pois é. Bom, dito isso, estamos juntos. A todos os novos alunos, sejam muito bem-vindos. A você que é novo aqui, é a primeira live. Eu sei que você talvez ainda não tenha nível de consciência para entender a fundo aquilo que a gente está falando. Não se diminua. Pelo contrário, pega o seu celular, bota no despertador. Amanhã, a live de amanhã às 10 horas. Né? Só a live Conselhos Amorosos é 10h30. Repete a fala, Bulhões. Quem está muito disposto a te levar para a cama nunca vai te levar para o altar. Essa é a realidade. A pessoa quer te levar para a cama no primeiro encontro, sem nem te levar para o altar, sem nem te levar a sério, sem nem te levar para jantar. Tá maluco? Isso daí é complicado, tá? Então esse é um ponto aí. Isso serve para homens e mulheres, tá? Não é só uma parte, não. Esse é o ponto. Também tem muita mulher que pega o homem, aí vai lá, leva para a cama e depois dá um pé na bunda, o cara fica aí sofrendo. Você acha que não acontece? Pensa. Dito isso, estamos juntos e aí eu quero convidar vocês que estão aqui a assistir, ok? O podcast que nós disponibilizamos no domingo. O link tá lá no meu Instagram, vou postar também nos meus stories e aí a gente vai junto. Caso você ainda não esteja no grupo de disparo na nossa newsletter, todo dia eu posto os textos, posto os vídeos, chamada para live, é muito simples. Basta você ir lá no meu perfil, na última publicação, e escrever lista. Aí você vai receber um comando do direct, aí você vai colocar nome, número e etc, os detalhes, você vai entrar no nosso grupo. Beleza? Dito isso, vamos juntos, sejam bem-vindos aos novos alunos, a todos vocês é sempre um prazer, um bom dia e nós nos encontramos amanhã. Um grande beijo e Deus te abençoe.